Olá, sejam bem-vindos ao Poupar Investir Lucrar e eu sou o João Paulo. E hoje vamos falar de um tema que atrai muita gente para os mercados, mas que ao mesmo tempo destrói muitas contas: a alavancagem. E eu quero começar de uma forma muito direta. A alavancagem não é uma batota inteligente para ganhar mais com pouco dinheiro, mas também não é um instrumento automaticamente mau. A alavancagem é uma ferramenta. O problema é que esta ferramenta aumenta tudo. Aumenta o potencial de ganho, mas aumenta também a velocidade de perda, a pressão emocional e o impacto dos erros e a probabilidade de sair do mercado cedo demais. Por isso, este episódio não é para demonizar a alavancagem nem para vender como se fosse um atalho. É um episódio para te explicar o que ela é, como é que funciona, quais são os seus limites mais conhecidos na Europa e nos Estados Unidos, já agora, e porque é que saber usar a alavancagem é, acima de tudo, saber limitá-la. Porque esse é o verdadeiro ponto. A maior parte das pessoas, quando pensa na alavancagem como uma forma de aumentar resultados. Já os profissionais, quando olham para a alavancagem, pensam primeiro em risco, sobrevivência e controle, e isso muda tudo. Vamos começar pelo básico. Se não sabes, o que é a alavancagem? A explicação mais simples é esta: a alavancagem é quando tu controlas uma posição maior do que aquela que o teu capital sozinho permitiria controlar. Em vez de investires apenas o dinheiro que tens, passas a movimentar um valor maior recorrendo a uma margem, ou crédito, ou um produto que te dá exposição ampliada ao movimento do ativo. Se tu tiveres 1000 euros e comprares 1000 euros de um ativo, não há qualquer alavancagem. Mas se esses mesmos 1000 euros te permitirem controlar 5000 euros de exposição, aí sim já tens alavancagem. O que muda tudo é o tamanho da posição. O que muda é a sensibilidade da tua conta ao mercado. Se o mercado anda a teu favor, os ganhos crescem mais depressa. Se anda contra ti, as perdas também. E é aqui que está uma das frases mais importantes deste episódio. A alavancagem não cria talento, não melhora a análise e não corrige maus hábitos. Só amplifica aquilo que já existe. E a alavancagem, acredita, não te torna melhor. Apenas faz com que o mercado te premie ou te castigue mais depressa. Imagina uma ação a 100 euros. Sem alavancagem, compras uma unidade. Se subir 10%, ganhas 10 euros. Se cair 10%, perdeste 10 euros. Simples. Agora imagina que através da margem ou de um produto alavancado, passas a controlar 500 euros de exposição como equivalente a 100 euros de capital base. Se o mercado subir 10%, o ganho passa a 50 euros. E é por isso que ele encanta muita gente. Parece eficiência. Mas se o mercado cair 10%, a perda também passa a 50 euros. E quando o capital disponível é pequeno, uma perda destas deixa de ser apenas desagradável. Pode tornar-se um golpe sério na conta. E se a alavancagem for mais alta, o problema ainda cresce mais. Pequenos movimentos deixam de ser pequenos e é por isso que tanta gente olha para a alavancagem com entusiasmo antes de a perceber e com respeito depois de perder. Agora entra uma parte muito importante que são os limites máximos que são permitidos. Na União Europeia, por cliente de retalho, a negociar CFDs, ou os Contract for Difference, que é um produto sintético que replica um ativo, a ESMA, European Securities and Market Authority, a Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e de Mercados, definiu limites máximos que variam consoante os ativos subjacentes. O máximo é 30:1 para pares cambiais principais, 20:1 para outros pares cambiais não principais, como o ouro e outras matérias-primas. Desculpem, o ouro e os principais índices, 10:1 para outras matérias-primas que não o ouro e índices acionistas não principais, 5:1 para ações individuais e outros ativos de referência e 2:1 para criptomoedas. A própria ESMA explica que estes limites são uma proteção inicial, ou seja, como uma forma de obrigar o investidor a colocar uma fatia mínima de capital para impedir exposições absurdamente altas logo na abertura da posição. Já nos Estados Unidos, o enquadramento depende ainda mais do produto.
Em ações compradas em conta margem, a regra base mais conhecida vem da Regulation T. Para novas compras de ações em margem, o investidor pode normalmente pedir emprestado até 50% do preço em compra, o que na prática corresponde a uma alavancagem inicial de cerca de 2 para 1. Depois disso, aplicam requisitos de manutenção e a FINRA refere como regra geral que a equidade do cliente não deve cair abaixo de 25% do valor do mercado atual das posições longas. Ainda nos Estados Unidos, relativamente ao Forex de retalho fora de bolsa, o quadro aqui é completamente diferente. A CFTC fixou requisitos mínimos de margem que são equivalentes a 50 para 1 para pares cambiais principais e 20 para 1 para pares não principais. Ou seja, no Forex de retalho norte-americano, os limites máximos são mesmo superior aos equivalentes na Europa nos pares principais. Mas acredita que eles continuam a ser muito restritivos face ao que algumas corretoras offshore anunciam. Ora, o que é que estes números nos dizem? Basicamente dizem-nos duas coisas. A primeira é que os reguladores sabem muito bem que a alavancagem excessiva é perigosa para pequenos investidores de retalho. A segunda é que, mesmo quando a lei permite um determinado máximo, isto não significa que esse máximo seja sensato para ti. E acredita que este é um erro muito, muito comum. Há quem pense, se o regulador permite eu fazer 30 para 1, então 30 para 1 deve ser aceitável. Não. Apenas significa que esse é o limite legal naquele contexto. Mas não significa de todo que ele seja prudente. Não significa que seja adequado sequer ao teu perfil. Aquilo que na prática acontece é que muitos investidores de retalho rebentam contas não porque usaram uma alavancagem ilegal, que estamos a falar de casas legais, mas porque usaram essa mesma alavancagem sem qualquer estrutura, sem noção do que estavam a fazer. Eu digo-vos já que eu uso a alavancagem muito poucas vezes. Só quando está um movimento muito indicativo é que eu uso a alavancagem e normalmente é no máximo 4, 5 para 1. Não vou mais. Mas não vamos perder aqui, se quiserem eu falo sobre isso só num episódio sobre swing trade, onde também posso tocar nisso. Digam-me nos comentários. O facto de uma alavancagem ser permitida não quer dizer que faça sentido. Legal não é o mesmo que ser prudente. Tal como na estrada, tu tens um limite de 120 km/h. Mas se está a chover e tu não tens experiência, ou mesmo que tenhas, tu não vais nem perto dos 120 km/h. E aqui é a mesma coisa. É exatamente o mesmo exemplo. Agora vamos falar de margem, porque sem perceber margem, não se consegue perceber a alavancagem. Nós aqui, quando estamos a falar de margem, estamos a falar do que é o capital mínimo necessário para abrir e manter uma posição alavancada. Não é o custo total da posição. É a parte que tu tens de colocar para suportar aquela mesma exposição. E isso cria um problema psicológico muito grande. Como o valor exigido à partida parece pequeno, a pessoa sente que está a arriscar pouco. Mas isso é uma ilusão. O que importa não é só a margem colocada. O que importa é o tamanho da posição que tu controlas e o impacto que um movimento adverso pode ter no teu capital. E é aqui que aparece a chamada de margem, ou margin call, como é comumente chamado. Quando a tua conta deixa de ter capital suficiente para cumprir os requisitos mínimos da corretora ou do regulador, tu és obrigado a reforçar a conta, ou a reduzir a posição, ou aceitar que a posição seja fechada. E há um detalhe crítico que tens que saber. As corretoras podem, em muitos casos, liquidar posições sem te pedir qualquer tipo de autorização no momento, precisamente para te proteger a tua conta ou a exposição que está em causa. Tanto a SEC nos Estados Unidos como a FINRA alertam para isso de uma forma muito, muito clara.
E isso significa que com alavancagem tu não estás apenas sujeito ao erro de mercado, estás também sujeito ao erro do timing, ao erro de liquidação forçada e ao facto de poder ser empurrado para fora da posição num momento muito mau. E este ponto é decisivo. Sem alavancagem, uma queda pode ser desagradável, mas ainda assim suportável. Mas com alavancagem, a mesma queda pode ser suficiente para te retirar qualquer margem de manobra no mercado. E agora vamos à pergunta que interessa aqui. Então, onde é que está o potencial da alavancagem? O potencial ele está exatamente na eficiência do capital e na possibilidade de tu executar certas estratégias com menos capital imobilizado. Em mãos experientes, com regras muito bem definidas, a alavancagem pode servir para operações táticas, estruturas temporárias ou estratégias em mercados líquidos, onde o operador sabe exatamente quanto está disposto a perder. E ainda voltando ao meu caso, que eu não resisto. Eu só uso mesmo a alavancagem em operações de swing quando eu vejo, por exemplo, ainda recentemente, quando eu te falei no mês passado do ponto de situação da carteira e disse operações de petróleo. Aquilo para mim eram operações líquidas. Portanto, eu fiz uma alavancagem um pouco superior. Porquê? Porque estava confiante no que estava a fazer. E isso muda tudo. Mas, continuando aqui, repara que eu não disse, aliás, eu disse só em mãos experientes, com regras e riscos definidos. O grande problema é que a maioria das pessoas chega à alavancagem pela porta errada. Não chega porque domina o risco. Chega porque quer acelerar os resultados. E quando alguém acelera resultados sem dominar primeiro o processo, a alavancagem passa de ferramenta para uma enorme armadilha. Porque a alavancagem, ela agrava tudo aquilo que estava mal. Se tu entras cedo demais, perdes mais. Se tu entras tarde demais, vais pagar mais caro. Se tu aumentas as posições só por impulso, o dano é muito maior. Se tu não aceitas perdas pequenas, essas perdas podem se tornar em perdas graves e enormes. Se tu tens dificuldades emocionais em seguir um plano, com a alavancagem essas dificuldades, acredita, ficam mesmo muito mais caras. A alavancagem ela não mata só contas frágeis, mas acredita que ela mata sobretudo contas mal geridas. Gerir a alavancagem, acredita, não é apenas escolher um número mais baixo. É exatamente uma forma de pensar. É perceber que o objetivo não é a maximização da exposição. É maximizar a probabilidade de tu continuares no mercado com capital, com lucidez e, acima de tudo, com capacidade de decisão. A primeira regra prática é nunca escolhas a alavancagem máxima só porque ela existe. Os limites regulatórios são tetos, não são recomendações. Um investidor pode ter acesso a 30-1 em certos CFDs na Europa e ainda assim optar por usar uma fração muito menor. Foi exatamente aquilo que eu te acabei de dizer que eu faço. Aliás, para a esmagadora maioria das pessoas, a diferença entre sobreviver e desaparecer está precisamente em não usar aquilo que tecnicamente lhes é permitido. Se não sentes conforto, usa 2-1, 3-1, 5-1 no máximo. A segunda regra é que a alavancagem tem de ser pensada em conjunto com o tamanho da posição. Muita gente olha apenas para o stop ou apenas para a margem que lhe é exigida. Mas o que interessa mesmo é quanto do teu capital total está em risco se o movimento fizer um movimento normal, um movimento brusco ou até um gap, ou seja, entre diferenças de preço. Fechar numa posição e abrir noutra, mais acima ou mais abaixo, é igual. Quando olhas para isto seriamente, percebes que a mesma alavancagem pode ser quase irrelevante numa posição pequena, mas absolutamente destrutiva numa posição grande. A terceira regra é manter margem livre. Operar com a conta demasiado apertada, acredita, é estar a pedir problemas.
Quando quase todo o teu capital está comprometido, qualquer oscilação mais agressiva pode forçar-te a sair, não porque a tua análise estivesse totalmente errada, mas porque simplesmente já não tens espaço para respirar. A quarta regra é não usar a alavancagem para compensar falta de capital. E isto é muito importante. Se a tua conta é pequena, a resposta não é aumentar brutalmente a exposição. Aqui a resposta é adaptar expectativas, reduzir tamanhos da posição e perceber que o mercado ele não te deve um crescimento rápido só porque tu começaste com pouco. Não é? A quinta regra é perceber os custos. Pois os produtos alavancados, por norma, têm sempre juros, custos overnight, ou seja, quando tu mantens a posição aberta de um dia para o outro, todos os dias, têm spreads mais pesados e até alterações nos requisitos das margens em períodos de maior volatilidade. O risco aqui não está apenas na direção do preço, e é isso que eu gostava que vocês percebessem. Está também no custo de manter a posição e nas próprias condições do mercado. A sexta regra é talvez a mais importante de todas. A alavancagem não deve ser tratada como uma exceção, não como uma base de estratégia. Atenção. Se um sistema só parece interessante quando lhe adicionas muita alavancagem, o problema talvez esteja no sistema e não na falta de força. Porque, no fim do dia, o mercado não é uma corrida para descobrir quem consegue expor-se mais. É uma prova longa de gestão de risco, controle emocional e consistência. Acredita que eu lá atrás, foi um dos erros que eu cometi, foi exatamente este, expor-me demasiado porque queria ganhar muito. E isso não pode ser. Quem usa a alavancagem para parecer mais forte no mercado, por norma, só acelera o momento em que o mercado lhe mostra o contrário. Porque acredita, o senhor mercado, ele está sempre lá e está sempre atento. Há ainda um ponto que vale a pena dizer de uma forma muito clara. Muita gente olha para a alavancagem e pensa basicamente no seu potencial de lucro. Muito pouca gente, mesmo que eu conheça, olha para a alavancagem e pensa simplesmente em simetria emocional. O quê? Quando a exposição é grande demais para a tua estrutura emocional, tu deixas de tomar decisões limpas. Tu começas a olhar para o monitor, para cada tique, para cada vela, para cada oscilação, com tensão. Mexes nos planos, sais cedo demais quando estás bem, aguentas demais quando estás mal, fechas por medo, reentras por impulso, aumentas a posição por vingança. E acredito, a partir daí o problema já não é técnico, é psicológico. E é aqui que muitas contas colapsam. Não por falta de análise de mercado, mas por excesso de exposição para a maturidade emocional das pessoas. Por isso, quando falamos de gerir a alavancagem, estamos também a falar de gerir a mente. As coisas estão interligadas. Podes escolher um nível de exposição, ou aliás, tens de escolher um nível de exposição que te permita continuar a racional. Um nível que tu consegues aceitar o teu stop. Pois, na minha opinião, muito honesta, esta é a forma certa de resumirmos o tema, que é a alavancagem. Ela pode aumentar a eficiência, que pode, se for bem usada, claro que pode, mas também reduz completamente a tolerância ao risco. E num mercado onde errar faz parte do jogo, reduzir demasiado a tolerância ao risco é de extrema perigosidade. Portanto, sim, para mim a alavancagem tem potencial. Mas o potencial dela só interessa a quem sabe o que faz. Para a maioria das pessoas, e sobretudo no início, a vantagem está em não usar. Porque ganhar devagar e continuar no jogo vale infinitamente mais do que tentar ganhar depressa e depois perder tudo. Se houvesse uma ideia que eu gostava que ficasse deste episódio é esta. A alavancagem não é o motor da riqueza.
É um amplificador. E lá está. Tudo depende do que é que ela está a amplificar. Disciplina ou impulsividade? Método ou improviso? Controle ou ego? E isto é muito, muito importante. Obrigado por ficares até ao final. E já agora, deixa-me perguntar: tu já alguma vez utilizaste alavancagem no mercado? Diz-me nos comentários. Tenho curiosidade de saber quantos de vós já experimentaram uma operação alavancada ou usaram a conta margem por alguma razão ou até por desconhecimento tenham usado. Digam-me nos comentários. Obrigado por ficarem todos até ao final.